Natal significa nascimento. E um exemplo disso é o pré-natal, que é quando uma mulher grávida começa a fazer o tratamento para que o bebê nasça com toda a saúde, para que ela também tenha uma saúde adequada para poder continuar gerando esse bebê. E este tratamento chama-se pré-natal, não é à toa, porque é antes do nascimento. Então sabemos que Natal é nascimento, mas a verdade ocultada é que não é o nascimento do nosso Salvador. A Bíblia, que é onde nós buscamos conhecer as coisas sobre Jesus, nela nós não encontramos a data do nascimento de Jesus Cristo. Não temos um mês, não temos o dia, não temos referência a essa questão toda. Então por que se comemora o nascimento de Cristo? E por que se comemora em 25 de dezembro? Para podermos entender isso, nós temos que retornar em um período muito anterior. Temos que chegar nos dias de Noé. A partir desta era pré-diluviana, nós podemos compreender como surgiu esse costume do Natal. Retornaremos então ao livro de Gênesis. Ali passa-se o momento em que há uma história muito conhecida sobre Noé, o homem que construiu a arca e que através da arca salvou 8 pessoas e um grupo enorme de animais da destruição do dilúvio. Após o dilúvio, a Bíblia conta que Noé bebeu vinho, ficou embriagado e tirou todas as suas vestes, ficando totalmente nu. E entre os filhos de Noé que se safaram da destruição do dilúvio, tinha um chamado Cã, ou Cão, em algumas traduções. E esse filho, ao ver seu pai totalmente nu, achou muito engraçado, riu, zombou e correu para contar para os outros irmãos: olha Jafé, olha Sem, o nosso pai está nu, e completamente bêbado. E começou a rir. E isso não agradou os 2 irmãos Sem e Jafé. Então eles andaram em direção ao seu pai com rostos virados, pegaram uma capa e cobriram a nudez do seu pai. Eles fizeram o inverso de Cã. Dessa forma, Noé, ainda bem consciente, amaldiçoou Cã e sua descendência. Noé disse que Cã passaria a ser escravo de Sem, e que Jafé habitaria junto com Sem, mas que Cã seria agora escravo dos seus irmãos. E as gerações assim também por consequência de Cã. Cã deu origem a Canaã e todos os cananeus. E o que aconteceu foi que, estando fora dos planos de Deus, sendo amaldiçoado pelo seu pai, esse homem chamado Cã andou por caminhos errados e teve filhos. Um de seus filhos se chamava Cuxi. Esse filho de Cã, o neto de Noé, chamado Cuxi, conheceu uma mulher chamada Semiramis, que mais tarde se tornou a rainha do Império Assírio. Esta mulher alcançou fama e poderes notáveis durante sua vida. Era ela quem julgava os pecados daquele povo, através de uma balança e algumas pedras, dando origem ao símbolo da justiça. Essa mulher que vemos com os olhos vendados segurando uma balança e uma espada na mão, é Semiramis. Assim como a estátua da liberdade. A mulher da nota de R$1. O símbolo cinematográfico da Colômbia também se trata de Semiramis. Ela é adorada até os dias de hoje pela elite dominadora, assim como seu filho Deus Sol. A passagem de Ezequiel 8,16 nos aponta a prática de adoração ao Sol, no qual ocorre até os dias de hoje, por homens que se julgam substitutos do Filho de Deus. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente.
Então Cuxi se casa com Semiramis, e dessa união nasceu uma criança chamada Nimrod. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. Nimrod é o patriarca dos senhores do mundo que estão aqui em nossos dias. São das descendências vindas após Nimrod. São seus fiéis seguidores. O nome Nimrod significa os que se rebelaram. Ele foi a personificação da desobediência. O que Deus mandava fazer de um jeito, ele fazia de outro. Esse homem foi uma espécie de Hitler nos períodos iniciais da Bíblia. Esse homem foi o primeiro ditador da história. Ele construiu diversas cidades, e aquela cidade chamada Nínive, a qual o Senhor mandou seu profeta Jonas ir lá pregar contra ela. Esta foi uma das cidades que ele criou. Mas não foi a única. Ele criou diversas cidades e a mais famosa se tornou a Babilônia. A Torre de Babel foi constituída ali naquele período. Ele foi o primeiro líder a se dizer Deus. Nesse tempo, o avanço de Nimrod era considerado como sendo de uma tecnologia bem avançada. Já naquela época ele construía suas cidades juntando as pessoas em grupos, o que era contrário do que Deus mandava fazer. Deus falava para ser fecundo e que se espalhassem sobre a face da terra, e ele estava fazendo um processo inverso e juntando todo mundo em cidades fortificadas e cultuando então a quem ele dizia que era ele próprio, em sua real essência, nesse caso o Deus Sol. Este homem não estava satisfeito apenas em incentivar as idolatrias que promovia nas orgias que praticavam, mas também incentivava o sexo entre familiares fazendo a própria mãe de mulher, atribuindo à sua mãe esposa o título de deusa. Porque se o filho marido é Deus, ela também como mãe e mulher teria que ser uma deusa. E ela mesma buscava reverência para ela como se ela fosse a lua. Isso não é história de contos míticos. Isso está registrado na Enciclopédia Britânica. Esses são fatos acontecidos. Uma parte dessa história está na Bíblia, e outra parte não foi inclusa, mas estão nos livros de história. E o que aconteceu foi que esse homem Nimrod, fazendo tudo contrário à vontade de Deus, o seu tio-avô chamado Sem, o matou, despedaçou, e separou os pedaços dele. Mas um Deus não morre. Como pode um Deus morrer? Então a sua esposa mãe conta uma história dizendo que ele não morreu. Ele foi para o lugar dele que é o sol. E depois de um tempo, ela parece grávida. E como explicar uma deusa sem o seu marido grávida? Como poderia se o marido que é filho subiu virou o sol? Como poderia estar grávida? Então ela contou mais uma história mítica dizendo que o Deus Sol a engravidou e ela iria conceber um fruto do Espírito de Deus. Provavelmente este não era filho de Nimrod. Julgando-se que Semiramis não era firmada na verdade, e suas mentiras eram tão terríveis a ponto de moldar aquele povo, garantindo que ela fosse homenageada por todo mundo até os nossos dias. Então no dia 25 de dezembro, nasce Tammuz, intitulado por eles como o Filho de Deus. Logo após o seu nascimento, Semiramis espalhou a notícia de que Tammuz seria o próprio Nimrod, o Deus Sol que havia ressurgido. Passado alguns anos, Tammuz é assassinado, e seu corpo foi encontrado sobre um tronco apodrecido de um pinheiro.